Você já parou para pensar que tudo no universo está em constante movimento? Desde as minúsculas partículas que compõem a matéria até as imensas galáxias que preenchem o espaço, tudo gira de alguma forma. Neste vídeo do Círculo Celeste, vamos viajar por esse balé cósmico e descobrir como o giro define a estrutura do cosmos, influencia nossas missões espaciais e até pode esconder segredos sobre a própria origem do universo. Prepare-se para uma jornada que começa no mundo quântico, com o spin das partículas, passa pela formação dos planetas e galáxias, chega às manobras brilhantes das sondas Voyager e termina questionando se o universo inteiro pode estar girando. Se você é apaixonado por astronomia, ciência e descobertas surpreendentes, fique conosco até o final. Antes de mergulhar em cada parte, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E deixe seu like para nos ajudar a produzir cada vez mais vídeos como este. Agora, pegue sua curiosidade e vamos lá! Quando falamos de giro no universo, podemos começar pelo menor nível, o spin quântico. Este spin não é um giro físico, como se a partícula estivesse rodopiando em torno de si, mas sim uma propriedade intrínseca que lembra um momento angular. Cada elétron, cada próton, cada nêutron, todos nascem com esse spin. E por causa dele, o elétron gera um minúsculo campo magnético, o que fundamenta boa parte do magnetismo que vemos em materiais e na tecnologia ao nosso redor. Recentemente, experimentos de física de partículas continuam confirmando que o spin é um componente essencial da mecânica quântica. Pesquisas em aceleradores e detectores de colisões têm medido com precisão como esses spins interagem para formar estados quânticos complexos, influenciando a estrutura dos átomos. Apesar de não podermos ver esse giro diretamente, ele está presente em cada átomo que compõe seu corpo e tudo à sua volta. Saindo do mundo quântico, vamos para a escala planetária e estelar. A Terra gira em torno de si mesma a uma velocidade aproximada de 1.700 km/h no Equador. Esse giro cria o dia e a noite e influi na forma ligeiramente achatada que o nosso planeta apresenta nos polos. Outros planetas do Sistema Solar também rodam. Vênus, por exemplo, tem um movimento mais lento e até gira no sentido oposto, enquanto Júpiter completa uma volta em pouco menos de 10 horas. Mais além, o Sol, a nossa estrela, também gira em torno do seu próprio eixo, levando cerca de 25 dias para completar uma volta na região do Equador. E não para por aí. O Sol, em conjunto com todo o Sistema Solar, orbita o centro da Via Láctea a uma velocidade aproximada de 250 km/s. Essa combinação de giros cria trajetórias complexas que mantém nosso sistema unido e em constante movimento. Por que tudo isso continua girando por bilhões de anos sem parar? A resposta está na inércia e na conservação do momento angular. A inércia é a tendência de um corpo manter seu estado de movimento, a não ser que uma força externa haja sobre ele. No espaço, onde não existe atrito, esse movimento se conserva por períodos imensos. É o mesmo princípio que faz uma patinadora girar mais rápido quando aproxima os braços do corpo. Quando nuvens de gás colapsam para formar estrelas e planetas, o momento angular inicial faz com que esses corpos girem. As partículas que formam a nuvem já estão em movimento, e ao se unirem por causa da gravidade, o giro se intensifica. É esse mesmo processo que faz com que a Terra, a Lua e outros planetas adquiram rotação. À medida que a nuvem se fecha, a velocidade angular aumenta, assim como fazemos ao puxar um bastão de patinação para mais perto. A forma esférica dos planetas e estrelas também está relacionada ao equilíbrio entre a atração gravitacional, que puxa toda a massa para o centro, e a força centrífuga criada pela rotação, que tenta jogar a massa para fora. O resultado é um corpo quase esférico, com um leve achatamento nos polos, como vemos na Terra. Estrelas e gigantes gasosos apresentam variações de forma semelhantes, dependendo da velocidade do seu giro. Mesmo em colisões cósmicas, o momento angular se conserva. Quando um asteroide impacta um planeta ou quando duas galáxias colidem, o giro inicial das estruturas se redistribui, formando novos movimentos. Em vez de desaparecer, o momento angular se transforma, criando rotações e órbitas inesperadas que perpetuam o balé celestial, moldando galáxias e sistemas planetários. Para enviar uma nave até a Lua, a Terra ou mesmo além do Sistema Solar, precisamos superar a gravidade do corpo celeste. Isso é feito atingindo a chamada velocidade de escape, que é a velocidade mínima necessária para deixar a atração gravitacional sem voltar. Para escapar da Terra, precisamos acelerar até cerca de 11 km/s e 200 m/s. Para deixar o Sistema Solar, essa velocidade sobe para cerca de 42 km/s. Mas atingir essa velocidade apenas com combustível seria impossível em muitas missões. Foi então que surgiu a técnica de assistência gravitacional. As sondas Voyager aproveitaram a gravidade e o movimento de Júpiter e Saturno para receber estilingadas gravitacionais, ganhando velocidade adicional sem gastar mais combustível. Essa mesma manobra foi usada em missões como a Cassini, a Galileu e muitas outras.
Além disso, estudos sobre objetos interestelares que cruzam nosso sistema, como o objeto conhecido como Oumuamua, revelaram que esses corpos precisam de uma velocidade inicial extremamente alta para escapar de seu sistema de origem. Essa velocidade só pode ter sido atingida em eventos colossais, como explosões de supernovas ou colisões de estrelas. E quando esses corpos entram em nosso sistema, seguem girando e orbitando, mantendo o momento angular herdado desde o início. Falar de velocidade de escape galáctica então parece um sonho distante. Para se libertar da atração da Via Láctea, seria preciso alcançar mais de 500 km por segundo. Mesmo que construíssemos uma sonda capaz de viajar nessa velocidade, a gravidade das massas ao longo do caminho diminuiria seu ritmo. Por isso, vencer a atração de uma galáxia inteira é um objetivo para futuras gerações e tecnologias ainda inimagináveis. Chegamos a uma das maiores perguntas da astrofísica. Teria o universo começado girando desde o momento do Big Bang? Se o próprio espaço-tempo estivesse dotado de um spin inicial, isso poderia explicar muitos padrões observados na distribuição de galáxias. No entanto, até hoje não encontramos evidências claras de que todo o universo compartilhe um sentido de rotação. Pesquisas com a radiação cósmica de fundo, aquela luz primordial que preenche todo o cosmos, não detectaram desvios consistentes que apontassem para uma rotação global do espaço. Os dados mostram que o universo é, em grande escala, muito uniforme. Mas isso não exclui a possibilidade de uma rotação extremamente lenta, tão sutil que está abaixo dos nossos limites de detecção atuais. Em escalas menores, observações de levantamentos de galáxias indicam que existe um leve alinhamento, de cerca de 2%, no sentido de rotação de galáxias que compõem filamentos cósmicos. Esse viés, embora pequeno, sugere que pode haver uma preferência de sentido em regiões específicas. Ainda não sabemos se isso é um artefato de observação ou se revela um comportamento intrínseco do universo em formação. Entre as teorias mais intrigantes, há quem proponha que a misteriosa energia escura, responsável pela aceleração da expansão cósmica, seja uma consequência de uma força centrífuga de uma rotação em escala universal. Essa é uma hipótese altamente especulativa, sem provas diretas, mas que mostra como a ciência está disposta a explorar ideias radicais para explicar fenômenos aparentemente desconectados. Nesta jornada pelo balé cósmico, vimos como o spin quântico está na base da matéria, como a rotação e a conservação do momento angular moldam planetas, estrelas e galáxias, e como sondas inteligentes usam assistências gravitacionais para se lançar ao espaço interestelar. Também confrontamos um dos maiores enigmas da ciência, o possível giro do próprio universo. Seja qual for a resposta final para essa questão, o que importa é que o universo continua nos surpreendendo. Cada vez que desenvolvemos instrumentos mais precisos, acessamos escalas de observação mais profundas e construímos teorias mais sofisticadas, mais mistérios se revelam. Essa é a beleza da ciência, saber que estamos sempre a um passo de uma nova descoberta. E você, qual das escalas de rotação mais te impressionou? Gostaria de saber mais sobre giros quânticos, órbitas planetárias ou as hipóteses sobre o giro universal? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos que também amam olhar para o céu e se perguntar o que mais existe além. Não se esqueça de se inscrever no canal Círculo Celeste e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos, incluindo um especial sobre buracos negros giratórios e como eles podem soltar matéria no espaço. Até a próxima exploração! E lembre-se, o universo está sempre em movimento, assim como nossa sede de conhecer.